A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sábado, 2 de outubro de 2021, tem como título O chamado de Paulo para missões. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-mo a Barnabé e a Saulo para a obra de que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediu. Queridos, a missão é tarefa fundamental da igreja. Missionário é a pessoa que recebe um chamado e é incumbida a ir além de si mesma, ao encontro de outro, além das fronteiras. Na época do apóstolo Paulo, igualmente a prática missionária era comum. O trabalho missionário era feito por pessoas itinerantes, que andavam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade e de casa em casa. Inclusive nas praças reuniam pessoas para anunciar o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo sente o dever de anunciar a boa nova de Jesus Cristo, como ele mesmo disse em 1 Coríntios capítulo 9, 16. Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não evangelizar. A prática missionária era a parte essencial do anúncio do Evangelho. O missionário tinha determinados direitos que Paulo acabou renunciando. Ele cita 3, como comer e beber às custas da comunidade, levar a esposa junto nas viagens e receber o sustento econômico para não precisar trabalhar. Paulo repete que estes são direitos seus, mas ele renuncia para sentir-se livre em sua missão. Não quer estar ali comprometido com nenhum salário. Ele quer pregar de maneira gratuita e se sustentar com o próprio trabalho, sem depender de ninguém. As viagens missionárias de Paulo foram muito difíceis. Viajar na época não era nada fácil. Ele enfrentou ali distâncias longas, perigos nas estradas, naufrágios, assaltos. Havia também os problemas da língua, costumes locais, o sustento próprio. Usou todos os meios para cumprir a missão. Viajou de navio, a cavalo, a pé. Foi preso pelo menos 3 vezes. Sofreu muito por causa do Evangelho. Foram mais ou menos 12 anos viajando e andando de cidade em cidade. Evangelizar sempre ao estilo de Paulo é a tarefa de todo crente. O mandato missionário é urgente, é prioridade absoluta para todo cristão. Então não podemos nos envergonhar do Evangelho. Ai de mim se não evangelizar. Muitas pessoas e povos ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. Assim, meus amados, finalizamos a nossa semana de leitura diária das lições da Escola Bíblica Dominical. Nessa semana estudamos aí a respeito da lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. E eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, procure uma escola bíblica dominical próxima de sua casa. Venha estudar essa lição maravilhosa que abre esse trimestre tão abençoado que vamos estudar aí a respeito da vida do apóstolo Paulo. A verdade prática dessa lição que vamos estudar destaca que, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Assim como Deus fez com o apóstolo Paulo, que vamos ver ao longo deste trimestre, usou o apóstolo Paulo na edificação, no início da igreja primitiva, ele também pode usar você nesta grande obra. Basta estar atento e com o coração aberto para ouvir a voz do nosso Senhor Deus te chamando. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.